Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa aula 4 de programação de equipamentos industriais com a turma de eletromecânica. Lembrando que, pessoal que está assistindo essa aula gravada, o combinado desde o início que eu tinha falado para vocês seria que nós só iríamos ter 4 aulas. Então hoje seria a última e logo em seguida a prova. Só que, como as nossas aulas só vão voltar dia 3, vocês iriam ficar o próximo final de semana sem aula e não daria certo isso. Então a escola decidiu estender para que essa matéria tenha 5 aulas, tá? Ao invés de 4 encontros, sejam 5. Então, próximo final de semana vai ser a nossa 5ª aula, que é a última aula da disciplina, com a prova. O que vai cair na prova? Tudo que você viu da primeira à 5ª aula, tá bom? E a nota que você tirar na sua prova é a nota que vai para o seu médio, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre estrutura de condição. A gente vai falar da estrutura de condição na linguagem C++. Então, a gente vai ver as duas variáveis, as duas estruturas que a gente tem, né, dentro da estrutura condicional. E quando a gente fala da estrutura de condição, na verdade, assim, a gente pode falar 3, né? Então, mas assim, o que a gente mais vai utilizar agora vai ser as duas, e na próxima aula a gente estuda a terceira estrutura. Deixa eu voltar aqui para a tela, tem gente entrando. Quem está entrando agora, olha, por sorte eu vi aqui o chat, né? Quem está entrando agora, todas as aulas estão no YouTube. Tá? Meu Deus, onde era que eu tava? Todas as aulas estão no YouTube, todas as aulas estão postadas, tá? Então você pode estar acompanhando o canal da escola. Olha só, quando a gente fala dos comandos, vamos prestar bem atenção. Mesmo você que, mas eu não tenho computador, mas você vai fazer os códigos no caderno, então vamos prestar bem atenção, tá? Pra ficar claro, principalmente quem não tem computador, né? O pessoal que tem computador, quando ele termina de fazer o programa, ele roda, se der certo, ele sabe que deu certo porque rodou e o console foi do início ao fim. Mas quem não tem computador, não tem como testar, então não sabe se está certo ou errado. Então, por isso, vamos prestar bastante atenção. Olha, quando a gente fala dos comandos, a gente estava falando do pseudocódigo e da linguagem C++. O pseudocódigo era o que a gente utilizava no Visual G. E a linguagem C, né, que já é o algoritmo de programação, a gente utiliza no DevC++, tá? Então, olha só, basicamente a gente falava de 2 tipos, de entrada de dados e de saída de dados. Entrada de dados é aquilo que eu coloco, eu digito, eu insiro o valor. Por exemplo, se você faz um programa que faça a soma de 2 números, a entrada de dados seria cada número para somar. Por exemplo, eu tenho um programa que faça a soma de A mais B. A entrada de dados seria o valor de a entrada de dados seria o valor de B e a saída de dados seria o valor dessa soma. Então, são essas duas estruturas que a gente tem, da entrada de dados, que são os dados que vão alimentar o sistema, e da saída de dados, que é a resposta do sistema. Só que entre um e outro tem uma coisinha que só o sistema faz, que é o processamento. Então, o que acontece? A gente viu nas outras aulas que tem essa linha de raciocínio. Você entra com os dados, o programa lê e mostra o resultado. Essa leitura que ele faz dessa entrada é o que a gente chama de processamento. Então, na entrada de dados, quando a gente utiliza pseudocódigo, o comando é leia. Mas quando a gente utiliza a linguagem C++, o comando é scanf. Tá certo? Se você utiliza Visual G, que é o pseudocódigo, o comando é leia. Mas se você utiliza a linguagem C++, que já é o DevC++, ou seja, a linguagem C, você vai utilizar o comando scanf ou scanf, como a maioria das pessoas falam. Para você fazer a saída de dados, ou seja, deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que tá a aula, ver se tem alguém esperando para entrar. Para você
fazer a saída de dados, ou seja, para a máquina jogar o valor na tela, jogar a informação na tela para o usuário ver, os comandos são os seguintes. Se você fala de pseudocódigo, que é o código do Visual G, o comando é escreva. Mas se você está falando na linguagem C, que é o Dev C++, o comando vai ser printf. Muita gente fala printify, eu falo printify. Mas assim, é porque eu aprendi, o meu professor na faculdade me falava também printify. Se você vê outra pessoa falando printf, não tem problema. É mais assim, como a pessoa aprendeu mesmo, sabe? Inclusive muita gente fala printf, né? Porque eu não peguei o hábito desde o início de falar printf, então eu sempre falo printify e scanfy. Então, são esses comandos. Se eu estou falando de entrada de dados, ou é leia ou é scanf. Se eu estou falando de saída de dados, ou é escreva ou é printify, certo? E aí, quando a gente fala da estrutura de condição se, tá, professora, mas o que é essa estrutura de condição se? Deixa eu só... Gente, só um momento, eu tenho que saber como é que eu coloco aqui, porque essa minha versão já é outra. Aí eu não lembro como é que coloca a tela branca. Bom, não era esse. Então vamos lá. Como assim? Vou dar aqui um exemplo para vocês. O que é esse comando se? Digamos que você tem uma operação aqui. Tá? Você tem uma operação. Como assim essa operação? Digamos que aqui eu tenho vamos falar de uma linha de máquinas. E aqui eu tenho minha primeira máquina. Opa, aqui primeiro. E aqui eu tenho a minha primeira máquina. Deu um problema aqui. Eu tenho aqui a minha primeira máquina, né? O que acontece? Essa primeira máquina, digamos que ela vai jogar uma informação para outra máquina. E essa informação é como se a máquina tivesse que pensar o que ela vai fazer com essa informação. Por exemplo, vocês de eletromecânica, como são 4 turmas que estão pegando essa matéria ao mesmo tempo, algumas turmas já viram elementos de automação e outras não. As que já viram elementos de automação, provavelmente vocês viram lá na matéria que quando a gente vai falar de automação industrial, a gente tem alguns sensores que a gente pode colocar em uma linha. E esses sensores, eles vão variar de acordo com o que você quer fazer. Eu tenho vários tipos de sensores. Eu tenho sensores de comando, eu tenho sensores de presença, eu tenho sensores de feedback, de feed forward, que é a alimentação. Então, assim, eu tenho vários tipos de sensores. E o que depende qual tipo de sensor eu vou usar? O que eu vou fazer com essa linha? Por exemplo, digamos que aqui nessa máquina 1, ela fabrica potes de vidro. Ela fabrica potes de vidro, tá certo? E esses potes de vidro, eles têm que ter um diâmetro padrão. Eles têm que ter um diâmetro de, vou colocar aqui, 10 centímetros. E aí, quando chega bem aqui nessa segunda máquina, essa segunda máquina seja a máquina que vai passar esse pote de vidro para seguir com a linha, ou seguir para pintar ele, ou seguir para colocar uma tampa, ou seguir para outro processo, enfim. Só que essa segunda máquina, ela tem uma informação gravada nela. Ou o que seja essa informação? Seja um sensor. Ele lê o diâmetro do vidro. Se o diâmetro estiver errado, ele não vai passar adiante. Isso é um tipo de sensor e a gente utiliza ele para controlar a qualidade dos produtos. É uma coisa que a gente pode utilizar, né, para controlar a qualidade dos produtos. E assim a gente diminui a quantidade de produtos não conformes. Então a gente pode fazer isso. A gente tem aqui um sensor que ele veja isso. Ele verifica o diâmetro do vidro. Então ele vai ser gravado com essa variável de controle.
Ou seja, ele vai seguir uma decisão. E a decisão que ele vai, a estrutura condicional que ele vai ter, vai ser com essa informação, com um diâmetro de 10 centímetros. Se o diâmetro for diferente, ele vai fazer o que? Ele vai rejeitar ou ele vai parar o processo. Isso também eu não vou me entrar muito nisso, porque isso é coisa de outra matéria. Então, em elementos a gente vê isso. A gente pode programar toda uma linha entendendo como a gente aplica o sensor em cada comando. Por exemplo, aqui, se for para ele parar o processo, vai ser um sensor que, quando ele identifica que o produto não tem essa característica, ele para a operação e emite um alarme. Ou se não, ele pode só rejeitar e continuar a operação. Tá? Isso depende, são tipos de sensores diferentes, por isso que eu estou falando que depende da situação. Então, ele entra numa estrutura condicional, porque quando chega o pote na máquina 2, ele vai perguntar para o pote: você tem 10 centímetros de diâmetro? Ele vai verificar. Se sim, ele passa. Se não, ele rejeita. Entenderam? Então, isso é um clássico exemplo de estrutura de condição. Então, essa estrutura de condição é o comando se o comando for verdadeiro, se o comando for falso, tá certo? Então, a gente tem 3 variáveis do comando se. A gente tem se então, senão, ou se com vários comandos encadeados. Por exemplo, eu tenho aqui, voltando pro exemplo anterior que a gente estava fazendo, né? A minha máquina 2, ela recebe o vidro. O primeiro se dela é se o pote de vidro tem 10 centímetros de diâmetro. Se sim, ela vai mandar para outra etapa. E essa outra etapa pode ter outra estrutura se. Entendeu? Por exemplo, ele pode pintar o vidro alternamente. Por exemplo, uma vez vem e ele pinta de preto. Outra vez vem e ele pinta de vermelho. Aí a próxima etapa que ele for colocar vai ser uma máquina que leia a cor desses potes. Para quê? Para que, digamos assim, que se ele for preto, ele vai para distribuir para a caixa da direita. Se ele for vermelho, ele vai distribuir para a caixa da esquerda. Então são várias estruturas se, uma ligada na outra. Só que isso é coisa da aula que vem. O que a gente vai ver essa aula são essas 2 estruturas aqui. Se então, se não. Tá certo? Como assim? Gente, quando a gente fala da estrutura se, basicamente, deixa eu colocar aqui um ecrã branco. Basicamente é o seguinte: a gente tem a atividade é o processo, a atividade acontecendo normalmente, e aí a gente tem a estrutura condicional. No fluxograma, a estrutura condicional é representada por um losango. Então, aqui a gente tem a estrutura se. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai para um processamento. Esse processamento, ele vai ser um processamento verdadeiro. Se o processamento for falso, a máquina vai ter que tomar outra atitude. Então, ele vai para um processamento falso. O que acontece? Tem máquina que você consegue programar os dois, tem máquina que você só consegue programar um deles. Isso vai depender de como é que você realiza a programação desse equipamento. Por exemplo, se você trabalha com a primeira estrutura se então, você só consegue controlar se aquela condição for verdadeira. Como assim? Eu tenho uma esteira rolante. Essa esteira rolante tem uma balança no final dela. E a esteira rolante recebe caixas. E cada caixa tem que ter 10 quilos. Se no final dessa linha, dessa esteira, a balança verificar que a caixa não tem 10 quilos, ela exclui a caixa. Isso aqui é uma característica se então, porque só vai passar se for verdadeira. Se ela não for verdadeira, ela não tem outro plano para a caixa. Então, a única coisa que a máquina lê é se isso aqui for verdadeiro, ele tem um plano. Mas se a caixa não tiver 10 quilos, ele não tem nenhum plano. Ele não tem outro destino para essa caixa, a não ser rejeitar. Vocês estão entendendo, gente? Me respondam aí no microfone. Vocês estão entendendo? O pessoal da aula gravada, eles pensam que eu falo sozinha. Gente, eu não falo sozinha. Tem um monte de gente aqui que não responde. Eu não falo sozinha, viu?
Vocês estão entendendo, gente? Gente, vocês estão me ouvindo, pelo menos? Calma, professora. Estamos entendendo. Tem alguém que tá com dúvida? Volta bem um pouquinho aí, professor. Aqui? Volta mais. Não, essa parte eu entendi. Aqui? Você entendeu Volta aqui? pra parte do exemplo que a senhora estava usando. É porque como ele era borrão, ele não fica gravado aqui no slide. Mas qual foi dos exemplos que você não entendeu? Não, pois explica bem só do fluxograma aí mesmo. Esse aqui? Não, esse não. Eu acho É, que eu isso sei, aí. eu acho que eu sei qual era que você estava falando, era do exemplo. Sim, eu vou explicar de novo. Esses dois Tá lá. aqui, se então e se então se não. Primeiro exemplo, se então. O que eu estava dizendo é que quando você utiliza uma variável, deixa eu só ver aqui se está gravando, gente, porque agora que eu lembrei que esse negócio deu para parar de gravar. Não está gravando. O que eu estava falando era o seguinte, quando você utiliza uma estrutura condicional, o que acontece? Deixa eu colocar aqui o ecrã. Você tem uma atividade qualquer, tá? Essa atividade vai jogar para uma condição, que é o losango, e se isso aqui for verdadeiro, vai ter um processo para que ele seja verdadeiro. Mas se isso aqui for falso, vai ter um processo no qual a máquina vai ler que ele é falso. O problema é que nem sempre... Onde é que tem borracha aqui? Peraí. O problema é que nem sempre você consegue programar a máquina para que ela leia os dois. Como assim? Se você trabalha essa primeira estrutura aqui, se então, aí eu vou dar o mesmo exemplo que eu estava dando. Você tem uma esteira rolante, tá? A esteira rolante, tipo assim, quando a gente vai lá no Mateus, aí a gente coloca a compra no caixa, e aquela esteira leva a compra até a caixa, aquilo ali é uma esteira rolante. E aí você tem uma esteira daquela, só que em tamanho industrial, né? E aí você tem caixas com os produtos, com o que aquela fábrica está produzindo. Você tem as caixas, né? Com produto dentro. Aí, o que acontece? Quando chega no final dessa esteira, digamos que tem uma balança. E essa balança veja se a caixa tem um determinado peso. Por exemplo, se a caixa tem 10 quilos. Se essa caixa não tiver 10 quilos, a esteira vai fazer alguma coisa com essa caixa. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Estão entendendo? Sim. Tá. Então, o que acontece? Quando chegar nessa balança, a balança vai pesar a caixa. E aí, se eu programo aquela máquina para ler isso e tomar uma decisão, ela vai ter que ser programada com se então ou se então se não. Como assim? A balança lê a caixa, vê que ela tem 10 quilos, beleza, passa para a próxima operação. Mas se a balança lê que ela não tem 10 quilos, ele exclui a caixa, entendeu? A própria esteira já exclui a caixa, que são as esteiras paralelas. Então, a própria esteira já exclui a caixa. Como assim? Se você tem uma estrutura, se então, a única coisa que essa máquina pode fazer é excluir a caixa. Ela não tem nenhum plano para essa caixa. A única coisa que ela pode fazer é excluir. Mas se ela tem um comando, se então, se não, ela consegue fazer outra coisa. Por exemplo, tá a esteira, pesou a caixa tem 10 quilos, beleza, ela passa para a próxima operação. A caixa não tem 10 quilos, ela volta para a operação anterior para ser completada. Ou senão ela vai para uma sala técnica, mas tem um plano para ela caso isso aqui seja falso. Entenderam? Então, o se então, se não, eu tenho um plano para quando é verdadeiro e eu tenho um plano para quando é falso.
O se então, eu só tenho um plano para quando é verdadeiro. Eu não tenho um plano para quando é falso. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Sim, estamos entendendo. Certinho. Então, essa aqui é uma estrutura se então. A atividade chega na condição. Essa condição só lê bloco verdadeiro, ou seja, ela só tem um processamento se a condição existente nessa máquina for considerada verdadeiro. Se a condição for considerada falsa, ela não tem nenhum outro plano, então ela segue normalmente. Ela não tem uma operação específica para quando for falsa, tá? Por quê? Porque ela não foi programada com uma estrutura se, então, se não. Ela só foi programada com uma estrutura se, então. Vocês estão entendendo? Eu tenho que ficar recebendo esse feedback de vocês, porque senão eu vou muito pra frente e aí vocês ficam pra trás. Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo é um exemplo se então. Dado um número pelo usuário, eu vou forçar esse valor a ser módulo. Módulo, gente, módulo matemático. Módulo é, por exemplo, eu tenho um número menos 3. O módulo dele vai ser 3, positivo. Então, aqui eu tenho um exemplo. O usuário forneceu um valor e esse valor tem que ser dado em módulo. Vou dar um exemplo para vocês aqui na prática, na indústria. Eu tenho uma máquina e essa máquina, ela emite um índice, ela emite um valor do processamento dela. E outra máquina vai ler esse valor. Qual o problema? A outra máquina não lê valores negativos, só lê valores positivos. Só que a máquina anterior, ela pode gerar valores negativos. Então, eu tenho que fazer uma programação para que antes da segunda máquina ler esse valor, ela sempre coloque em módulo. Vocês entenderam? Entenderam o problema ou não? Sim. Não, repete de novo. Eu tenho duas máquinas. Essas duas máquinas, elas são relacionadas. Uma depende da outra, é um processo em cadeia. Elas fazem a mesma operação, mas é uma operação contínua. Uma faz uma coisa e passa para outra que faz outra coisa, e passa para outra que faz outra coisa, é uma operação em série. O que acontece? A máquina 1 vai mandar uma informação para a máquina 2, fazer essa operação. Só que a informação da máquina 2, a máquina 2 não lê valores negativos. Só que a máquina 1 pode fornecer valores positivos ou valores negativos. Para mandar para a máquina 2, o que importa é só o valor, não importa, só o número, não importa se é positivo ou negativo, só que ela não lê negativo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou programar a máquina 2 para que quando ela receba a informação da máquina 1, antes de ela ler a informação, ela coloque em módulo, para não acontecer do processador dela travar. Entenderam? Entenderam o exemplo? Sim. Então vamos lá. Eu coloquei aqui duas entradas e duas saídas. Para a entrada 1, a saída 1. Para a entrada 2, a saída 2. Ou seja, a primeira máquina ela deu o valor da entrada 4. Saída também vai ser 4. Entrada 2, ela deu menos 6. Como é módulo, vai ser... Eu tinha colocado mais aqui, não sei o que aconteceu. Então, como a saída é em módulo, vai ser mais 6. Ok? E aqui a gente tem um fluxograma desse exemplo. Início do processo. Ele pediu para o usuário digitar um número, tá? Ele pediu para a máquina fornecer esse número. Quando chegou nessa parte, o que acontece? O processador vai ler esse número menor do que 0. Se o número for menor do que 0, ele vai multiplicar por menos 1. Só que se ele não for, ele vai continuar a vida, ou seja, ele não tem um bloco em específico para quando for falso. Esse círculozinho com as duas setas significa fim da estrutura de condição, que é o fim C.
fim C, ou seja, o fim da estrutura de condição. Como ele termina aqui, você vê que ele não tem nenhuma estrutura de decisão para quando for falso. Só tem para quando for verdadeiro. Quando for falso, ele só segue a vida. Emite o valor do número e finaliza o algoritmo. Nós vamos ver o seguinte, deixa eu só arrumar isso aqui, que não é 6, é mais 6. Nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver esse mesmo algoritmo aqui na minha linguagem do pseudocódigo e na minha linguagem do C++. Vamos começar pelo pseudocódigo. Como vocês já saíram das rodinhas da bicicleta, vocês não precisam sempre estar identificando os comentários, que é o que está em verde, porque vocês já sabem programar. Então, vou colocar aqui o nome do algoritmo. Algoritmo módulo de um número. Qual a seção da declaração de variáveis? Eu só vou precisar de uma, que é o número. Tá certo? Eu só vou precisar dessa declaração de variáveis. Eu só vou precisar do valor do número. E eu vou declarar ele como real, porque eu não sei se a máquina sempre vai me dar valores inteiros. Ela pode me dar valores com vírgula e valores sem vírgula. Então, para não ter problema, eu vou declarar ela como real, que ela lê os dois. E agora, eu vou começar a minha declaração do algoritmo. Vou começar a mexer com o algoritmo, tá? Eu vou pedir para o usuário escrever um valor. Escreva, digite um número. Isso aqui vai ser a minha entrada de dados, tá? E eu vou pedir para ele ler isso aqui como num. Que foi o que eu declarei aqui em cima. Gente, infelizmente não tem como dar zoom aqui. Que foi o que eu declarei aqui em cima. Se eu tivesse colocado aqui número, eu teria que colocar número aqui. Mas eu só quero declarar num. Outra coisa, você está declarando variáveis, ele não lê com acento, tá bom? E aí, beleza, eu já pedi para o usuário escrever e eu já pedi para o programa ler o que ele escreveu. Agora eu vou começar a minha estrutura de condição. Se número for menor que 0, então, ou seja, eu vou pedir para o computador ler uma condição. Qual a condição? Se o valor que o usuário digitou for menor do que 0. Então, número recebe de número vezes menos 1. O vezes aqui é asterisco, tá? E eu vou terminar o fim C, que terminou a estrutura de condição, e eu vou pedir para o usuário escrever o número, tá certo? E fim algoritmo. Vamos ver se tem algum erro aqui nesse algoritmo. Vamos pedir aqui run, rodar o algoritmo, vamos ver se tem algum problema nesse algoritmo. Digite um número. -2. Olha só, eu estou tentando fazer algoritmos com algum tipo de erro, para quê? Porque você consiga entender, você que tem computador, você consiga entender o que acontece de errado quando você está fazendo seu algoritmo. Porque tudo que eu explico aqui é tudo certinho, não acontece nenhum erro. Então, quando acontece com vocês ficam perdidos sem saber o que aconteceu. Então, toda vez que você errar alguma coisa no programa, ele te fala o que foi que você errou. O Visual já encontrou o seguinte problema nesse algoritmo na linha 7, porque ele esperava encontrar então, sem acento e não com acento. Então, eu peço para ele terminar. Ele me diz onde que está errado. Eu tiro o til e aperto F9. Vamos ver agora se está tudo certo. Digite um número. -2. Outra coisa errada. Olha só. Só que algumas coisas o algoritmo diz o que você tem que fazer e outras ele não fala o que você tem que fazer. Por exemplo, a única coisa que ele falou aqui é que a sintaxe está incorreta. Mas ele não soube dizer o que estava incorreto. Então, vamos lá.
Pode ser que a minha versão do algoritmo, do meu Visual G, não leia sem o parênteses, porque ele não lê dois números chocados no outro, né? E agora vamos ver o F9. Digite o número menos 2. Outra coisa errada, ele ainda não está lendo a sintaxe. Gente, olha só, quando ele não lê a sintaxe, não adianta, ele não vai nem para frente nem para trás. Então, vamos entender o que foi que deu errado aqui. Quando você declarou as variáveis, você declarou só num. Só que o que acontece? Quando você coloca aqui a estrutura de condição e você pede para o num receber de num vezes menos 1, pode ser que, quando você esteja fazendo conversão, ele não leia o menor igual, ele leia essa parte, o sinal do menor com um traço. Isso significa a mesma coisa, isso varia de versão para versão. A minha versão ela não é atualizada, tá? Ela não é a versão mais nova, eu acho que ela não é a versão mais nova, porque já faz muito tempo que está no meu computador. Então pode ser que quando você coloque o igual, ele já rode sem nenhum problema. Ah tá, vou falar aqui uma coisa para vocês interessante. Existe a opção de rodar passo a passo, tá? Ele vai rodando passo a passo do seu programa. Só que no meu computador isso trava. Então vou rodar o algoritmo todo. Digite o número menos 2. 2, fim da execução do programa. Então não tem problema, ele já joga o número todo. Só que eu posso colocar assim, ó. Eu poderia colocar o valor do módulo do número é 2 pontos, espaço, aspas, vírgula, e eu vou tirar aqui esse parênteses do início. Professora, mas você falou que não podia acento. Mas tudo que está vermelho pode, porque tudo que está vermelho é mensagem que você está passando para o usuário. Então vamos rodar agora o algoritmo. Digite um número. Vou colocar o 4, que foi minha entrada de saída, minha entrada de dados. E o meu saída deu 4. Ok, tenho que fechar aqui primeiro para eu continuar. Agora eu vou rodar com menos 6, que foi a minha outra entrada de dados. Menos 6. O valor do módulo do número é 6 positivo, fim da execução do programa. Então, esse ficou sendo o algoritmo para essa estrutura de decisão. Se, então. Vocês entenderam ou não? Vocês entenderam direitinho? Alguma dúvida? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? O Visual G é o programa que a gente começa Entendi, completamente entendido. Certo. Mais alguém, gente? Cadê todas as 4 turmas aqui, gente? Vamos lá. O Davi, o Dejaci, o Otávio, o Selma e o William. Todo mundo ok? Certinho, né? Nenhuma dúvida? Ok. Tá, então vamos. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no Deve Ser Mais Mais, tá? Então vamos lá. Eu abri aqui o Deve Ser Mais Mais, a minha versão do Deve Ser ela já é atualizada, tá? Porque eu já instalei junto com vocês. Eu vou aqui abrir um arquivo novo e o arquivo fonte. Aqui ele já me permite dar zoom, então aqui é bem melhor. Então vamos lá. Se eu quisesse fazer um comentário nesse programa, eu poderia. É só eu colocar 2 barrinhas igual é no Visual G. Então eu vou colocar aqui, ó, o nome do meu algoritmo. É porque ele não pede o nome do algoritmo, como é o caso do Visual G. É módulo de um número. Pronto, posso continuar a minha vida, ó. Ele não fica atrelado, como é o caso do Visual G. Então, primeira coisa, pergunta: qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer em um código C++ para começar a programar? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer?
Hein, gente? Ela abre a biblioteca, não é não, professora? Exatamente. Quem foi que falou? Dejaci. Isso, Dejaci, muito bem. Dejaci, o Paulo é da tua É o sala, código. né? Ele tava aqui, eu acho que ele não conseguiu ficar. Fala com ele aí pra ver o que foi que aconteceu. Quem, professora? Paulo. Falcão, acho que é. Então, que tava bem no início aqui, acho que ele não conseguiu ficar. E você fala com ele pra ver o que foi que aconteceu. Então, gente, muito bem. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou programar em linguagem C, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É declarar as bibliotecas. Então, hashtag include, ou seja, procurar inserir. Aí eu coloco aqui, ó, stdio.h. É como se fosse estúdio. E são duas, porque uma é para variável, outra é para comando. Então agora eu vou incluir a outra. A outra é a ponto. Deixa eu ver se eu já. Não, peraí. lib.h. Eu tava digitando errado. Isso. Então a outra é stdlib.h. A outra é stdio.h. Declarei as duas. Por que eu sempre tenho que declarar isso aqui? Porque o programa ele tem que procurar onde você colocou essas informações que você está programando. E nessa biblioteca, uma está a declaração das variáveis e na outra está a declaração dos códigos. Então, você declara nas duas, você consegue mexer tranquilamente. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou declarar minha variável, tá certo? Então, sempre que eu quero declarar minha variável, eu começo aqui, ó, int main. Tá certo? Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu estou começando a declarar as minhas variáveis. Então, esse é o código que eu começo a minha declaração de variável. Vou para outra linha e eu tenho que abrir uma chave. Por que eu tenho que abrir uma chave? Porque isso aqui é onde começa e onde termina o meu algoritmo. Se for um algoritmo muito grande, um código muito grande, você pode recolher ele aqui, ó. Que aí como se fosse um muro, uma delimitação, onde começa e onde termina. Se você não declara isso aqui, meio que buga o algoritmo no final. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou declarar uma variável, porque eu só vou mexer com uma, igual eu mexi no Visual G. E eu vou declarar ela como uma variável real, igual eu declarei no Visual G. No C++, a variável real é float. Então não é real, é float. Toda vez que você quiser mexer com variável real dentro de C++, o que você vai declarar é float. E aí você vai dizer qual é a tua variável, que é a num. E ponto e vírgula no final. Se você não coloca ponto e vírgula no final, ele buga lá na frente. Ele é o fim da linha, esse ponto e vírgula. E aí você já declarou, agora você começa. Lembrando, vou estar aqui na aula. Eu coloquei aqui, né? Ó, tudo que eu tiver de entrada de dados em linguagem C++, eu utilizo scanf. Tudo que eu tiver de saída de dados, printify. Então, se eu estou começando a declarar, eu tenho que começar com scanf. Então, ele está pedindo escrever o quê? A variável. Para eu escrever a variável, eu tenho que declarar ela como variável real, que é a porcentagem F. Antes de eu começar a mexer com ela, eu tenho que declarar ela como real. Como assim, professora? Por que você tem que fazer isso? Porque eu tenho que declarar qual é a minha variável. Se eu declarei que ela é real, eu tenho que dizer que ela está armazenada no conjunto dos reais, que é esse porcentagem F. Se fosse inteiro, a gente ia utilizar outro código, aí que era o código era a porcentagem D. Entendeu? Como eu estou utilizando o real, é porcentagem F. Outra coisa, vocês percebem que quando eu abro uma aspas, já abre a outra. Por que é isso? Porque o programa faz de tudo para que você não erre o código. Então, caso você esqueça, ele já está aqui. Outra coisa, quando você tem que tomar cuidado com isso, porque quando você está programando, às vezes você abriu e você quer fechar. Mas aí quando você fecha, cada vez que você fecha, abre mais. Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Porque ele já fechou para você. Aí, vírgula,
E agora eu vou declarar minha variável. Então, esse ezinho comercial, num. Certo? Olha só, enquanto você não declarar o ponto e vírgula, ele não te deixa em paz. Ele continua vermelho. Porque ele entende que você não terminou a linha. Então, ele fica vermelho. Tá? Então, vamos aqui para outra linha. Agora, eu começo a minha estrutura de condição. Ao invés de usar se, aqui eu vou usar if. Tá? Então, ao invés de eu usar se, aqui eu uso if. If o número for menor do que 0. Tá? Então, como eu comecei uma estrutura condicional, eu vou abrir outra chave. Por que eu vou abrir outra chave? Porque a minha estrutura condicional vai ficar dentro dela. Tá certo? É um pacotinho dentro de outro. A minha estrutura condicional vai ficar dentro desse pacote, que está dentro do pacote do algoritmo. Então, aqui, se o número for menor do que 0, então o número recebe de número vezes, vou dar um espacinho aqui, menos 1. Tá? Isso aqui é uma linha de comando, ponto e vírgula. Aí aqui a minha última linha já é para fechar, ó. Já é para fechar. Aqui ele não me pede necessariamente, obrigatoriamente que eu digite o fim C, igual é o Visual G. Ele já fecha, ó. Ele já encerrou aqui. Tá certo? Então a estrutura condicional já está dentro dessas minhas chaves. Aí vamos lá. Como terminou, agora eu vou pedir para o programa escrever na tela, que é o Printify. Escrever o quê? Eu tenho que dizer o que ele vai escrever. Então, ele vai escrever a variável como inteira, porque eu declarei ela como inteira. E qual é a variável que ela vai escrever? Num, porque eu declarei ela. Olha só, é linha de comando, ponto e vírgula. Próxima linha, eu tenho que pedir para o sistema pausar, que é o System Pause. Por que eu tenho que pedir para o sistema pausar? Porque senão ele vai ficar rodando e você não vai conseguir ver a sua operação. E aqui está o teu algoritmo. Tá, como que eu sei que está certo? Como que eu sei se tem algum erro? Você vai aqui executar, primeiro compilar, porque o compilar vai ler se tem algum erro. Ele vai te pedir para você salvar, então vou colocar aqui, ó, projeto 1. Aí ele compila, tem que esperar ele terminar de compilar. Como que eu sei que ele termina de compilar? Vou mostrar aqui para vocês. Ele ainda está compilando, ó. Ele não deixa eu fazer nada enquanto ele não termina, ó. Aí ele terminou, porque ele mostra os resultados da compilação. Então, como ele não me deu nenhum erro, tá tudo ok, aí eu posso pedir para executar. E abre o meu console. Qual o problema? O programa não está conversando com o usuário. Isso aqui é a tela do usuário. O usuário não vê aquilo ali que a gente estava fazendo. Aquilo ali, essa branca aqui, ó, é a tela do programador. O usuário só vê a tela preta. Então, o que acontece? Quando ele vê a tela preta e não tem nenhum comando para ele, fica estranho. Mas como a gente sabe que é para calcular o módulo do valor, eu vou colocar aqui 4. Ele já me deu o valor do módulo e ele já encerrou. Só que, ó, ele terminou, me deu os dados do programa e encerrou. Isso aqui tá muito estranho. Por que isso aqui tá muito estranho? Porque ele tá assim muito sem interação com o usuário. Então a gente vai mexer aqui um pouquinho. Eu vou pedir para o usuário digitar um número, que é uma coisa que a gente tinha feito no Visual G e a gente não tinha feito aqui. Então, depois de float, né, antes do programa ler, eu vou pedir para o programa escrever. Então, eu vou dizer aqui, ó, digite, eu vou colocar aqui, ó, usuário, digite, peraí, o meu C++ ele não lê com acento, usuário, digite um número. Vou colocar aqui os 2 pontos para você saber onde é o número, vou dar um espaço. Ok, é linha de comando, tenho que terminar ela. Aí o que acontece? Ele vai ler tudo bonitinho, estrutura de condição. Só que quando ele mostrar lá no final, eu quero que ele, antes dele começar a escrever isso aqui, eu quero que ele escreva uma introdução. Ele diga assim, o resultado do módulo
é. Porque não dá para botar acento aqui, viu, gente? O resultado do módulo é. Vou botar 2 pontos. Aí aqui tem, né? Porcentagem, tal e tal e tal. Só que vocês viram que quando a gente executou, a variável é real. Então a gente inseriu um número real, um número inteiro. Ela leu. Mas se fosse um número com vírgula, eu tenho que também dizer quantas casas eu quero depois da vírgula. Porque vocês viram que a gente ficou com um monte de casas depois da vírgula. Então eu vou dizer aqui que eu quero só 2 casas depois da vírgula. Como que eu faço isso? Depois da porcentagem, eu digito ponto 2. Se eu quisesse uma casa depois da vírgula, eu colocava ponto 1. Se eu quisesse 3 casas depois da vírgula, eu botava ponto 3. Se eu não boto ponto em número nenhum, ele bota o programa, o número até onde o programa couber. E isso é feio esteticamente. Então, o que mais aqui? Deixa eu ver aqui, o que mais? Sim, outra coisa. Eu não quero que o programa jogue a informação na mesma linha que ele peça para o usuário digitar o número. Então, eu vou pedir para ele escrever esse resultado do módulo, mas eu vou pedir para ele escrever na linha de baixo. Então, é a barra invertida, viu? Opa, não é essa aqui não. É a barra invertida em... Eu vou pedir para ele escrever na linha de baixo. Eu vou fechar aqui as aspas. Ah, tá. Eu tenho que eliminar essa aqui, porque senão... Pronto, vou fechar aqui as aspas. E vamos ver se deu tudo certo agora, né? Vamos ver aqui, toda vez que você fizer uma alteração no teu algoritmo, tem que compilar primeiro, porque se você jogar para executar, ele não lê a alteração que você fez. Então, sempre tem que compilar primeiro. Terminou de compilar, aí você pede para executar. Usuário, digite um número, -6. O resultado do módulo é 6. Olha aqui, tudo bonitinho. Ele pediu para o usuário digitar um número, ele deu o valor com a introdução antes, só que ele só deu 2 casas depois da vírgula, aqui vocês estão vendo, né? 2 casas depois da vírgula. E ele pede para o programa colocar qualquer tecla para continuar. Ou seja, o que isso aqui acontece? Que ele pausou. Vou dar aqui o exemplo se eu não tivesse colocado o System Pause. Se bem que eu acho que a minha versão, ele roda mesmo... Eu acho que a minha versão, ele roda mesmo sem o System Pause. Mas se você tiver, por exemplo, uma versão do Windows 7 para baixo, eu acho que não roda não. Mas eu vou testar aqui. Que eu acho que o meu... Vou compilar aqui. Eu acho que essa minha versão aqui... Eu não tinha testado ainda sem o System Pause não, mas vamos ver. Eu acho que essa minha, ela trava mesmo com... Vou colocar aqui 4. Ó, ela não trava. Ela já vai direto pro resultado final. Então, por isso que eu tenho que colocar aqui, System Pause. Porque quando eu coloco o System Pause, ele fica naquela tecla de pressione, ele fica naquela parte de... Aqui, ó. Ele fica naquela parte de pressione qualquer tecla para continuar. Mas ele não roda para sempre, não. Ele para nessa parte aqui, ele para. Se você tem uma versão anterior, a minha versão já é a mais atualizada, o meu Windows é o mais atualizado, mas se você tiver anterior, pode ser que você nem consiga ver o console. Quando você joga para executar, ele não trava. E aí você não vê a tela assim. Então, sempre coloca o System Pause, porque o System Pause, ele obriga o programa a fazer essa pausa. Gente, vocês entenderam? Vocês entenderam? Professora, se pudesse repetir um pouco esses passo a passo aí, porque como é uma coisa nova, de imediato não dá para entender, mas caso não tem problema, dá para ver a aula várias vezes. Tudo bem, não tem problema não. Eu vou só... De novo, vou explicar aqui de novo, tá? Ó, primeira coisa, toda vez que a gente começa um código em linguagem C++, a gente tem que declarar as bibliotecas, são essas duas, stdio.h
e stdlib.h. Desse jeito, com a hashtag, com esses símbolos. Essa biblioteca é basicamente assim: você vai declarar uma variável. A variável está dentro dessa biblioteca. Se você não declara a biblioteca e você vai rodar o programa, ele não tem onde achar o valor da variável. Entendeu? Então você tem que declarar as bibliotecas, de onde ele vai e onde o programa vai procurar essas variáveis e esses comandos. Até entendido. Tá. Na linha 4, a gente começa a declarar a variável. Então, sempre que você vai declarar a variável, você começa int main e abre os 2 parênteses, tá? Sempre que você vai declarar, você tem que colocar esse aqui, ó. Tá certo? Essa aqui... Agora que eu lembrei que eu não tinha... Pronto, já marquei. Essa aqui é a linha que você começa a declarar as variáveis. E na linha 5, perceba que na linha 5 eu digito essas chaves justamente para isso. Todo algoritmo que eu digitei está dentro dessas chaves. Se eu recolho, se for um algoritmo muito grande que você for fazer, você recolhe e aí ele fica menor. Mas tudo isso que eu fiz está dentro dessas chaves, então por isso que você tem que abrir elas. Isso aqui significa que tudo que você está fazendo está guardado dentro dessa delimitação. Aí aqui é a seção da declaração das variáveis. Como você está declarando uma variável real em deve ser mais, o real é float. No Visual G, o real era real mesmo. Aqui era real mesmo. Só que aqui é float. Então você declara real, você digita qual é a variável que você vai usar. Você vai usar a variável num, né, do número. E tem que encerrar a linha com um ponto e vírgula, porque esse ponto e vírgula é o final da linha mesmo. Então, significa que o que você tinha de fazer até ali acabou. Entendeu? Professor, uma dúvida aqui. Esse float, ele está escrito avançado. É o próprio sistema que avança ou a gente tem que avançar até esse ponto? Não. Esse espaço que tu tá perguntando aqui, né? Esse espaço? Isso, é. Não, é o próprio sistema. Quando você abre as chaves, ele já joga para cá. Porque ele faz uma indexação. O que significa isso? Tudo isso aqui, todo esse espaço, é porque ele está falando que está dentro dessa chave. Quando você recolhe, fica normal. Você consegue digitar normal. Mas ele dá esse espaço para dizer que está dentro dessa delimitação. É automático. Aí, olha só, o printfy significa para o programa mostrar uma coisa na tela, ou seja, jogar na tela, escrever na tela. Você quer que o programa escreva para pedir para o usuário digitar um valor, tá certo? Ou seja, você vai pedir para o usuário isso aqui, ó. Escreva, digite um número. Isso aqui é isso que a gente está fazendo, printfy. Usuário, digite um número. E eu encerrei aqui com ponto e vírgula porque é uma linha de comando. E aqui eu fui para o scanfy. O que significa esse scanfy? É ler. O que o usuário digitou, eu quero que o programa leia como num. Aqui, ó. Qual é o nome desse negócio? O e-comercial e num. Por que tem essa porcentagem aqui? Porque essa porcentagem está declarando que a variável é real. Você declarou que era real, então toda vez que você for mexer com ela, você tem que colocar essa porcentagem F. Se você tivesse dito que ela era inteira, toda vez que você mexesse com ela, ia ser porcentagem D. Mas como ela é real, é porcentagem F. Entendeu? Entendi. E aí, se eu quiser botar casa decimal, eu ponho ponto a quantidade de casa decimal que eu quero. Isso, mas isso é lá embaixo. Por enquanto, a gente está só declarando as variáveis. Isso aqui esse negócio do casa decimal é só aqui embaixo. Ah, tá bom. Entendi. Tá bom? Aí eu começo a estrutura de decisão. Ao invés de eu usar se, eu vou usar if. If é se em inglês e o C++ lê if, não lê se. E o C++ não lê o comando então. Aqui tinha o comando então. Ele não tem comando então, o C++, ele já vai direto. Então, if, que é se, você começa a estrutura condicional,
Você joga a condição e aí, como você começou uma estrutura condicional, você tem que abrir outra delimitação. Por isso que você coloca essa chave aqui, porque você está abrindo outra delimitação. Aí, qual é a condição? Se ele for menor que zero, você vai escrever número recebe de número, ou seja, essa é a variável que você declarou. Então, a variável vai ser igual ao valor dessa variável vezes menos 1. Por que vezes menos 1? Porque você está querendo transformar isso aqui em módulo. Para você transformar em módulo, se ele for menor do que zero, é para multiplicar por menos 1. Aqui no C++ não tem se não, entendeu? Aqui não tem se não. Aqui no nosso, a gente também não usou se não, porque é só se então. Esse primeiro exemplo que a gente está fazendo. Então, o que a gente colocou? Não tem o então. Então, por isso que não teve. Ou seja, ele só tem um plano se isso aqui for verdadeiro. Se isso aqui for falso, ele já acaba, ele não tem nada o que fazer. Entendeu? Então, aí ele pede para o programa digitar na tela o valor do módulo. Então, o valor do módulo é porcentagem.2f, porque ele quer que depois da vírgula só tenha duas casas decimais, barra n, porque ele quer que o valor fique na linha de baixo, vírgula, o valor da variável, ponto e vírgula no final, e pedir para o sistema travar. E encerra o algoritmo. Aqui não tem fim C algoritmo, né? Não tem nem fim C e nem fim algoritmo. O fim algoritmo é essa chavezinha aqui. Entenderam agora? Entendido. Ok. Vamos continuar. Deixa eu ver se eu botei aqui para voltar a gravar. Botei. Agora a gente vai ver o exemplo para quando a estrutura de condição for... Quando a estrutura de condição for se, então se não. Como é que é isso aqui? Eu tenho a atividade... Cadê a caneta que estava aqui? Acho que o meu pente deu uma travadinha aqui, peraí. Não tem problema não. Eu tenho a minha atividade joga para uma condição. Qual é a diferença? Porque eu tenho um plano caso ele seja verdadeira e eu tenho um plano caso ele seja falso. E um não depende do outro. Ele não é interligado. Por exemplo, se for verdadeiro, ele já joga para a sequência da atividade. Eu não tenho que passar pelo falso. E se a condição for falsa, eu não tenho que passar pelo bloco verdadeiro. Eu já jogo direto para a sequência da atividade. Ou seja, eles não são interligados. E nesse tipo de programação, eu consigo abordar os dois tópicos. Eu consigo abordar quando aquela situação for verdadeira e eu consigo abordar quando aquela situação for falsa. Por exemplo, eu tenho uma... Vou usar o mesmo exemplo que eu estava usando. Eu tenho uma esteira rolante. No final dessa esteira rolante tem uma balança. A balança verifica se as caixas da esteira rolante têm 10 quilos. O que acontece? A condição é caixa peso igual a 10 quilos. Se for verdadeiro, ele tem um plano, vai para a próxima operação. Se aquela condição for falsa, ele não vai só excluir a caixa, ele tem um plano para a caixa. Essa caixa pode ir para uma linha de operação paralela, ela pode voltar para o início da atividade. Isso tudo que eu estou falando para vocês, a gente vê em elementos de automação, viu? Ele pode voltar para o início da atividade. Eu posso acionar um alarme, ou seja, eu tenho opções quando o bloco for falso. Coisa que eu não tinha na minha situação anterior, eu só tinha bloco verdadeiro. Quando o bloco era falso, eu não tinha um plano, tá? É lógico que não existe uma regra para todos os casos. O que depende é o teu processo, a tua máquina, a tua programação. Você pode usar os dois até. Então, não tem uma regra, eu não tenho como dizer assim, não, isso aqui sempre vai ser desse jeito. Eu não tenho como dizer qual é o melhor, qual é o pior, porque depende da tua situação. Vocês entenderam isso aqui?
Entenderam isso aqui, gente? Não, ainda não. Tá, então vamos lá. Vou explicar de novo. Eu tenho uma atividade e nessa atividade eu vou ter uma condição. Essa condição eu tenho um bloco verdadeiro e um bloco falso. O que significa? Que se essa condição for verdadeira, eu tenho um plano para executar. Se ela for falsa, eu também tenho um plano para executar. E os dois, nenhum interligado no outro. Eu consigo fazer eles independentes. Ou seja, no anterior, eu só tinha um plano para quando fosse verdadeiro. Eu não tinha um plano para quando fosse falso. Vou explicar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui o pente, porque não tá dando certo. Então, aqui. Digamos que eu tenha... Deixa eu pensar agora, porque eu não vou mais usar o mesmo exemplo. Digamos que eu tenho uma linha de montagem. E essa linha de montagem... Ao final da operação, ela tem um sensor. Certo? Ela tem um sensor. E esse sensor, ele é programado para alterar a geração dessa linha. Ela tem duas gerações. Ela tem dois caminhos a seguir. Ou seja, aqui eu tenho um produto, uma peça de um carro, por exemplo. E esse produto, ele está vindo aqui, nessa linha. E aí ele vai ter uma condição para quando chegar nesse sensor. Vamos dizer que a condição dele seja a cor. Digamos que esse sensor, isso aqui seja uma peça de um carro, e esse sensor lê a cor da peça. Qual é a condição? Se a peça for preta ou se a peça for branca. Vocês estão entendendo? Estão entendendo esse exemplo? Tô entendendo. Tá, o sensor ele lê a cor da peça. Se a peça for preta, se a peça for branca. Só que você não tem como programar ele para ler os dois. Você escolhe qual é o padrão. Se o padrão é preto ou se o padrão é branco. Vamos dizer que eu vou dizer que o padrão é branco. O padrão é preto. Pronto. Vou dizer que o padrão é preto. O padrão é a cor preta. Então, eu vou colocar aqui, ó. O padrão é a cor preta. Então, esse sensor vai pegar a peça e vai fazer a seguinte pergunta. A cor da peça é preta? Sim. A cor da peça é preta? Se ele for preto, ele vai seguir o caminho verdadeiro. Ou seja, o que vai acontecer? Ele vai para uma seção aonde a cor da peça preta vai receber um tratamento que a cor da peça branca não vai receber. Entendeu? Por exemplo, a cor da peça preta é a última etapa de pintura e aí ela já passa para a próxima etapa, mas a cor da peça branca ela ainda tem mais outra etapa de pintura. Então, se a peça for falsa, ou seja, se a peça for branca, ela segue outra linha, seja para a próxima operação, ou que são linhas diferentes. Ela vai, por exemplo, uma caixa, no final de cada linha tem uma caixa, e uma caixa vai armazenar só a cor preta, outra caixa vai armazenar só a cor branca. Entenderam? Então, isso aqui é um caso do se, então, não. O que significa? Eu consigo programar o meu sensor para ler os dois. Entenderam? Entendido. Eu consigo programar o meu sensor para ler os dois. Eu consigo programar o meu sensor para ler a cor da peça preta e para ler a cor da peça branca. No meu caso anterior, do se então, eu só conseguiria ler se ela é preta. Só isso. Eu não conseguiria ler outra cor. Aqui não, eu consigo ler se é preta e se é branca. Porque se ela for preta, ela segue um destino, mas se ela for branca, ela segue outro. Eu consigo ter duas decisões em uma programação. No exemplo anterior... Oi, pode falar. Seria assim, então, vamos supor, se ela é preta ou se ela é branca. Além dessa opção que tinha na primeira etapa lá, né, no se então,
O se então, se não, a gente ainda tem a etapa de se não, tomar outra providência, é isso? Essa que tu tá falando é a da próxima aula, que são os se's interligados. Entendeu? No se então e se não, você só tem duas opções. Agora, em vários se interligados um no outro, você tem várias opções. Você poderia ter a opção da vermelha aqui, você poderia ter a opção da azul. Você consegue interligar vários, que é o terceiro caso, que é o que eu falei que a gente não ia ver hoje. Entendeu? Entendi. No se então, você, por exemplo, se isso aqui fosse um se então, se aqui fosse um se então, eu não teria essa possibilidade. Entendeu? Eu só teria a opção do verdadeiro. Eu não teria No se não, né? do se então. No se então, Se, eu só teria a opção de ser verdadeiro. Se isso aqui não fosse verdadeiro, eu não teria nada para fazer com ela, nem outro destino. Ela simplesmente ia ser recusada. Mas como eu estou trabalhando se então e se não, eu consigo ter outro destino para caso isso aqui não seja verdadeiro. Então eu consigo fazer duas leituras. Eu consigo programar um sensor para fazer duas leituras, entendeu? sim, entendi. Gente, mais alguém tem dúvida? A hora é agora. Nós entendemos já. Certinho? Então vamos lá, vamos voltar. Então aqui vocês entenderam o fluxograma? Todo mundo entendeu o fluxograma? Sim, entendido. Então vamos lá. Também entendi. Vamos para o exemplo. Verificar os índices de dois equipamentos. Se a média dos índices for menor do que 3, o produto referente àquela linha de máquinas não atende às conformidades. Então, o produto que vem daquelas duas linhas é um produto reprovado. Se o índice for maior ou igual a 3, o produto está dentro da conformidade, ou seja, o produto é aprovado. E aqui a gente tem um fluxograma de como é. Comecei a minha atividade e aí o que acontece? Eu coletei os índices na máquina 1 e coletei os índices na máquina 2. Eu tenho duas entradas de dados. E aí aqui eu calculei o valor da média, porque o meu padrão é saber o valor dessa média. Então, olha só, calculei a média dos dois e coloquei ela como condicional. Ou seja, se a média é maior ou igual a 3. Se isso aqui for verdade, o produto é conforme. E aí eu tenho um relatório para fazer. Se isso aqui for falso, o produto é não conforme. E só finaliza o se depois do falso. Olha aqui, ó. No anterior, finalizava depois do verdadeiro, nem tinha a opção do falso. No se então e se não, só finaliza a estrutura condicional depois dele ler verdadeiro, depois dele ler falso e depois dele tomar duas decisões. Aí ele finaliza a estrutura condicional. Mas se isso aqui não tivesse acontecido, se isso aqui fosse se então, ele finalizaria aqui. Entenderam? Isso aqui não existiria se isso aqui fosse se então. Entenderam, gente, a diferença? Entendido. Tá, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Ixi, meu visual já travou de novo, parece. Travou. Meu visual já travou, eu vou abrir de novo aqui. Vamos fazer aquele algoritmo aqui no Visual G. Gente, vamos começar aqui o algoritmo, né? Vamos começar aqui, eu vou tirar aqui os comentários.
Vou colocar aqui o nome do algoritmo. O algoritmo média dos índices. E aqui eu vou declarar... Opa, vou declarar minhas variáveis. Eu tenho um índice de quantas máquinas? Gente, vocês sabiam que toda aula eu passo essa atividade de média dos índices? Todas as aulas, acho que desde a primeira eu tô passando essa. E todas as aulas o pessoal me entrega errado. E aí volta muito e-mail por causa disso, porque tava errado. Então, por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla, que eu quero ver o que é que você não tá entendendo. São índices de quantas máquinas? Nesse caso, eu estou entendendo que são índices de 2 máquinas, é isso? Isso. Então, eu vou colocar, ó, índice 1 e índice 2. E eu vou declarar elas como real. Entenderam? Sim, entendido. Certo. Então, ó, índice 1, índice 2, declarei como real, ok. Ah, tá faltando uma coisa. Tá faltando a média deles. Tá faltando a média deles. Porque eu preciso do índice 1, eu preciso do índice 2, eu preciso da média dos dois. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pedir para o programa, pedir para o usuário digitar os índices. Então, aqui, ó. Escreva, digite o valor dos... Não. Aqui a gente vai ver uma coisa nova. Insira os dados do primeiro equipamento. Isso. Só que aqui a gente vai fazer uma coisa nova. Todas as vezes eu colocava digite índice 1, leia índice 1. Digite índice 2, leia índice 2. Agora eu vou botar para o usuário escrever os dois e a máquina ler os dois ao mesmo tempo. Entenderam? Beleza. Então eu vou Entendi, pedir... só não imagino como fazer agora. digite o valor dos índices das máquinas 1 e 2, respectivamente. Por que respectivamente? Porque o primeiro valor que ele digitar vai ser da máquina 1 e o segundo valor que ele digitar vai ser da máquina 2. Então tem que ser na ordem, respectivamente. Agora eu vou ler ele como índice 1 e índice 2. Entenderam? Sim. Entendi. Vai inserir os dois números qualquer na sequência. A máquina vai entender que é respectivamente e vai lançar como índice 1 e índice 2. Exatamente. Por isso que eu pedi para o usuário escrever respectivamente. Agora, eu vou calcular a média. Então, média. Lembra quando eu botei igual o meu programa não leu, tá? Então, média recebe de índice 1 mais índice 2 dividido para 2. Entenderam? Entendemos. Agora, vamos começar a estrutura C. Eu vou apertar Tab. Aqui ele não tem recuo automático, então tem que apertar Tab. Vou digitar C, né? Porque aqui o Visual G ainda é C. Se essa média, qual é o... Deixa eu só ver aqui a condição mesmo. Menor que 3. Aliás, a média é 3, né? Então, se a média for maior ou igual a 3, então escreva os produtos desta linha estão aprovados. O valor é... Só se eu quisesse falar o valor, senão não tinha problema também não, entendeu? O valor é 2 pontos, espaço, aspas, vírgula, aí eu vou botar média. Eu também poderia falar que está aprovado sem colocar o valor.
Como que eu faria isso? Essa parte preta eu não colocaria, eu só colocaria o produto está aprovado. Mas aqui eu quero que ele fale que está aprovado e mostre qual é o valor. Se isso aqui não acontecer, escreva os produtos desta linha não estão aprovados porque a média dos índices é, aí 2 pontos, espaço, aspas, vírgula, eu vou botar o valor da média. Fim da estrutura C, fim algoritmo. Estou digitando aqui porque o de baixo eu paguei sem querer. Fim algoritmo. Agora vamos testar para ver se tem alguma coisa errada, né? Vamos testar para ver se tem alguma coisa errada ou não. Executar, esse programa não compila. Digite o valor dos índices das máquinas 1 e 2, respectivamente. Vamos pensar aqui. Vamos colocar, deixa eu ver, 3 e 3, para dar certinho o valor. 3 e 3. Aí ele leu como 3 e 3. Os produtos dessa linha não estão aprovados porque a média dos índices é 1,5. O que está acontecendo? Qual é o erro que está acontecendo? Vocês conseguem identificar? Porque tá menor do que 3. Não, gente, o erro não é esse. O erro é que o usuário colocou uma vírgula e o meu programa ele não leu com a vírgula. Entendeu? Se eu não programo que ele lê com vírgula, olha aqui o que acontece. Eu vou repetir para vocês verem. Eu tô querendo ler 2 números ao mesmo tempo e eu coloco aqui, ó. Eu vou colocar escreval para não acontecer de eles ficarem na tela. Vou botar aqui escreval, o L, para ficar no final. Aqui de novo. Ó, perceba que quando eu coloco o L no final do escreva, ele vem para a linha de baixo. Então, ó, digite o valor dos índices das máquinas 1 e 2, respectivamente. Eu digitar 3. Ó, 3 mais 3 é 6. 6 dividido para 2 é 3. A média era para dar 3. E tá dando 1,5. Vocês estão entendendo? Vamos lá, 3,3. Eu dou o Enter e a máquina não faz nada, só apertar o Enter de novo. Então, o que está acontecendo? Tem uma linha que ele não está lendo. Entenderam? Tem uma linha que ele não está lendo. Então, a gente tem que ver qual é a linha. Vamos ver aqui qual é a linha. Vamos testar de novo. Ó, esse aqui não. Será que é a minha versão que ele não está lendo? Então, tem uma linha que ele não está lendo. Vocês entenderam? Uma das linhas ele não está fazendo a leitura. O programa está rodando normalmente, mas uma das linhas ele não faz a leitura, ó. Ele só lê o primeiro valor. Entendeu? Então, vamos separar esse pessoal aqui, porque eu acho que a minha versão, ela não... Deixa eu ter que atualizar essa versão. Vamos de novo. Agora deu certo. Deu certo? Ah, tá. Sim, não, é porque... Sem colocar índice 1 e índice 2. Então, na verdade, tem que separar os elementos mesmo. Pois é, porque a versão atualizada, porque assim, a versão lá do Alvorada, ela é atualizada. Então, lá no computador do laboratório, eu faço tudo junto e dá certo. Entendeu? O do meu computador não é a versão atualizada. Então, por isso que ele só lia quando eu colocava em linhas separadas. Ele lia os dois ao mesmo tempo, só que na minha programação eu tinha que colocar um debaixo do outro. Então, assim, eu não sei qual é a versão de quem está assistindo essa aula. Então, você teste os dois, entendeu? E teste os dois juntos e teste os dois separados. Porque isso aqui vai mais a versão do programa. Ó, digite o valor dos índices da máquina 1 e 2. Eu vou botar 3, ou 3, vou dar o Enter, e ele me pede outro número, 3.
Os produtos dessa linha estão aprovados, o valor é 3. Fim da execução do programa. Agora vamos botar aqui para ser 2 e 1,5, porque eu estou trabalhando o valor real. Os produtos dessa linha não estão aprovados, porque a média dos índices é 1,75. Fim da execução do programa. E esse é o algoritmo. Vocês entenderam? Entendi. Agora a gente vai fazer o mesmo algoritmo na linguagem C. Certo? Eu vou aqui abrir outro algoritmo, né? Outro arquivo. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Abrir a biblioteca, é isso? Isso, muito bem. É bom saber que vocês aprenderam, que já estão falando tudo junto. Abrir a biblioteca. Só que eu quero adicionar um comentário. Como que eu faço para adicionar um comentário aqui na linguagem C++? Tem as duas barrinhas. Isso, vou botar 2 barrinhas. Aí eu vou colocar, ó, o nome do meu algoritmo é média de 2 valores. Só isso. O programa vai ler isso aqui que eu coloquei? Não. Não, porque é Acredito que comentário. não, é mais usuário. É. Isso. Nem o usuário vai ler isso aqui, não. Ninguém vai ler, é só eu. Entendeu? Isso aqui é só mesmo pra Essa enfeitar. organização. É, só pra enfeitar. Mas ninguém vai ler isso aqui não, só eu que tô lendo. Então eu vou declarar a primeira biblioteca. Include stdio.h. Ó, vocês percebam. Ó, o que eu fiz de errado. Eu abri um e fechei o outro. Precisava ter fechado? Não, o programa já fechou pra mim. Aí eu fecho de novo, fica com 2, aí não lê. Include, ó, eu abri um, já fechou o outro. stdlib.h. Muito bem. Qual a próxima coisa que eu tenho que fazer agora? Abrir a chave. Não, antes disso. Tem que pôr o início da. Isso, tem que ter o início do algoritmo, int main. E agora? Agora a chave. Agora a chave. Quando eu abro uma, já posso pular para outra linha que ele já dá o recuo. Tá, agora eu vou declarar os 2 índices. Eu vou declarar como real, porque vocês viram que eu posso trabalhar com índice quebrado, né? O índice decimal. Qual é o comando de C++ para real? Não lembro. Porcentagem F. Não, A porcentagem D. também não. Ó, float. Lembram? Porque primeiro Sim. eu tenho que declarar as minhas 2 variáveis. No caso são 3, porque tem a média também, né? Para depois eu poder trabalhar elas como real, entendeu? Primeira coisa, eu tenho que botar o float para eu poder trabalhar elas como real, tá bom? Então agora eu vou pedir para o programa escrever para o usuário, insira o valor dos 2 índices. Não, insira o valor dos índices. Opa, não lê acento. Dos índices da máquina 1 e 2, respectivamente. Ok? Só que tem um problema aqui. Eu não quero que o valor que o usuário digite fique na mesma linha. Eu quero que faça tipo aquele escreval que eu fiz lá no Visual G. Então eu vou digitar barra N. Lembra que a barra N que eu falo é a barra N invertida. Mas ainda tem um problema, porque ela não mudou de cor. Por que ela não mudou de cor? Porque tem que ser dentro das aspas. Agora sim. Aí eu coloco ponto e vírgula. Por que eu coloco ponto e vírgula no final da linha? Porque é comando. Exatamente, porque é a linha de comando.
Estão entendendo? Próxima linha. Se eu pedir, gente, se eu pedir para o programa ler, agora eu tenho que pedir para o programa, desculpa, me embolei aqui. Se eu pedir para o programa escrever, agora eu tenho que pedir para o programa eu tenho que pedir o que para ele? Se eu pedir para ele escrever, agora eu tenho que pedir para ele para ler. Exatamente. Qual o comando de ler aqui no C++? Scanf. O comando de ler no C++ é o scanf. Então eu vou pedir para ele ler, ó, abriu parênteses. Ei, são quantos índices? 2 índices. Eu quero ler os dois ao mesmo tempo ou separado? Nesse comando agora junto. Tudo junto. Então bota aqui, ó. Abro aspas, né? Porcentagem F. Porcentagem F. Entenderam? Opa, peraí, eu abri aspas demais. Porcentagem F. Entenderam? Por que eu coloquei dois, um do lado do outro? Porque eu quero ler um do lado do outro, respectivamente. E eu quero que o primeiro seja o índice 1 e eu quero que o segundo seja índice 2. Entenderam, gente? Entendido. Tá. Próxima linha. Agora eu vou calcular a média. Então, a média recebe de índice 1 mais índice 2 dividido por 2. Tá certo? Ponto e vírgula, porque é comando. Agora começa a minha estrutura condicional. Como começa a minha estrutura condicional, ao invés de botar se, eu vou botar if. Se a média for maior ou igual a 3, o que eu vou escrever? Eu vou abrir a chave, porque agora eu abri minha estrutura de condição. E na outra linha, lembra que a chave ela fica sozinha na linha. Eu vou pedir para o programa mostrar na tela o quê? Eu vou pedir para o programa mostrar na tela porcentagem F, né? Porque ainda vai ser valor inteiro. Só que eu só quero agora uma casa depois da vírgula. Uma casa. Aí agora eu boto F. E aí eu vou pedir para o programa colocar o seguinte. O que foi que eu coloquei aqui no Visual G mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Os produtos dessa linha estão aprovados, o valor é. Tá bom. Os produtos dessa linha estão aprovados e o valor é. Agora, eu vou colocar barra N, né? Porque eu quero que ele vá para baixo. E agora eu vou colocar aonde é que está o valor. O valor está dentro da média. Entenderam essa linha? Ah, tá, é o ponto e vírgula. Entenderam essa linha aqui que eu fiz? Entendendo. Se alguém não tiver entendido, fale agora. Tive dúvida aí por que o barra N, professor? O barra N é porque eu quero que ele jogue o valor na linha de baixo. Eu não quero que ele jogue na mesma linha. O barra N, sempre que eu uso barra N, deixa eu dar até um espaço aqui para não ficar tão colado. Sempre que eu uso barra N é porque eu quero que ele jogue o valor que vai ser exibido depois das aspas, eu quero que ele jogue na linha de baixo. Então eu quero que ele, em uma linha ele coloque, os produtos dessa linha estão aprovados e o valor é. E na linha de baixo, o valor. Entendeu? Ah, entendi. Gente, perguntem agora se vocês tiverem dúvidas, viu? Então bora aqui para a segunda linha. Muito bem, eu já coloquei meu bloco de comando para se for verdadeiro. Então, se eu já coloquei, eu acabei com a história de ser verdadeiro, ó. Entenderam? Eu acabei aqui com essa história de ser verdadeiro. Então, agora eu começo se não. Só que aqui a gente não tem o nome se não, a gente tem o nome else. Ao invés de ser se não, a gente utiliza else.
Else é o mesmo se não. Então, se não, eu coloco outro bloco de comando. Então, nesse meu outro, ó, se a gente tiver dúvida para saber se o nosso chave está certo, é só a gente recolher, viu? Se recolher tudo é porque está certo. Então, aqui nesse meu se não, na outra linha, eu vou pedir. Isso aqui, peraí, que a chave tem que ficar debaixo das chaves, viu? Agora tá certo. Eu vou pedir para que o programa mostre. Isso aqui também tem que ficar debaixo. Peraí, gente, que eu tô só fazendo o alinhamento aqui, viu? Eu vou pedir que o programa mostre reprovado, né? Que o produto tá reprovado. Então, a gente coloca assim, ó. Printify porcentagem ponto 1 F, porque eu só quero uma casa depois da vírgula. Os produtos dessa linha estão reprovados porque o índice, não, porque a média dos índices deu. Aí 2 pontos para dizer qual foi a média dos índices, barra N para o valor ficar no final, depois das aspas, vírgula e média. E depois do parênteses, ponto e vírgula. Aí aqui eu já encerrei, né? Já tá aqui, só vou dar uma apagada para ver se ficou tudo certinho, esteticamente. E agora que eu encerrei, eu peço para o sistema pausar. System pause. E ponto e vírgula. Agora eu vou compilar. Primeiro eu tenho que salvar, então vou botar projeto 2. Vou esperar compilar. E agora eu vou executar. Opa, eu cliquei sem compilar de novo, peraí. E agora eu vou executar. Insira o valor dos índices da máquina 1 e 2, respectivamente. Vou colocar aqui o índice da máquina 1 foi 3, que o índice da máquina 2 foi 3 também. Os produtos dessa linha estão aprovados e o valor é. Pressione qualquer tecla para continuar. Peraí, deixa eu ver de onde que deu esse 3. Foi daqui. Acho que deu um bugzinho aqui no meu. Deixa eu só fazer de novo aqui. F9 compilar. F10 executar. 1 e 2, 3 e 3. Os produtos dessa linha estão aprovados o valor. A gente deu um bugzinho aqui no meu, que o valor tá aparecendo em vez de ser no final. Aqui tá aparecendo no início. Deixa eu mudar ele aqui pro início para ver se foi bug no meu ou se... Calma aí. Ah, não vai não. Foi bug que deu no meu mesmo. Deixa eu ver agora. F9. Foi um bugzinho que deu aqui no meu. Não foi erro Não foi erro na programação, não. Foi um bugzinho aqui que deu no meu, ó. Então aqui, diz o valor dos índices da máquina 1 e 2. Eu vou botar aqui 2 e 1,5. Os produtos dessa linha estão reprovados porque a média dos índices deu 1,5. Pressione qualquer tecla para continuar. E acabou. Entenderam, gente? Entendido. Certinho, né? Então tá, a atividade de vocês é bem parecida com essa aula de hoje, tá? Vocês vão fazer, vocês vão enviar no meu e-mail. E até na próxima aula, tá bom?